Prontos. Então, você estava atrasada sim, Ana, mas os outros estão muito mais. Até agora, só vocês duas. Estou olhando aqui, inclusive, na página aqui que tem um bloco de usuários online e ninguém entrou na disciplina, inclusive até agora, só vocês duas mesmo. Vai ver que o metrô tá em greve, né? Mas vamos lá, porque a gente não tem tempo a perder. É a chuva, isso. Ah, como sempre, vamos começar com vocês duas. Vocês têm alguma dúvida? Como sempre, a gente começa perguntando de dúvidas, né? Então, ao desenvolver lá os simuladores raios catódicos, não sei se começaram a mexer com o do Millikan, viram a minha correção, se entregaram a tarefa do corpo negro, enfim, qualquer dúvida, perguntas quânticas. É uma primeira sessão de aberto a dúvidas aqui. Vocês duas teriam alguma coisa? Por enquanto não, a Iana. O do corpo, né, para corrigir e reentregar. Em princípio, não. Assim, o que eu quero dizer. Não, em princípio, não no sentido de você reentregar e a gente revalidar a nota, mas caso aconteça de ficar de IFA, a ideia vai ser que a principal parte do IFA, se não a única, sim, vai ser a reentrega das atividades. Então, sem dúvida, ou quem não fez, ou quem fez e percebeu lá pelas minhas correções, né, que tem muitas coisas a corrigir, já pode sim se preparando desde já, pensando num eventual IFA, né? É claro que pode esperar chegar o resultado para ver se fica de IFA ou não, e aí não precisaria, mas como o tempo está muito corrido, eu sugiro que sim, que desde já vá refazendo, ainda que não tenha lá uma data de entrega. Já, logo logo eu vou colocar essa questão do IFA lá no ambiente direitinho. Mas basicamente é isso. Então eu sugiro que sim, que refaça. Mas lembrando que tem as outras atividades que estão em curso, então prioridade para elas primeiro, né? A Amanda chegou aí agora. Então a Amanda que chegou, estou perguntando a Amanda aquela fase inicial, o pessoal está entrando hoje bem atrasado. Alguma dúvida sobre qualquer coisa aí que se refere a ESM? Acho que não. Tipo, eu preciso ver que o senhor indicou alguns materiais, né, da pergunta quântica. Uhum. Aí eu preciso reler os materiais. Aí já tô terminando o roteiro também. Acho que não. Tá. Terminando o roteiro do qual? Dos raios catódicos? É, o primeiro ainda. Então daqueles dois, né? O raios catódicos e o Millikan. Então você está terminando os raios catódicos. Ok, Isso. tá bom. Como é que vocês estão, Onja e Ana, com relação a essas simulações que têm que ser entregues? Raios catódicos, vocês não têm dúvida, mas iniciaram? Já comecei a fazer sim, professor. Tá, Do rádio catódico. tá. E a Onja? A Onja tá sem microfone, né? Murilo também chegou aí agora. Eu não comecei ainda, não consegui instalar a simulação. Opa! Não sei se teve uma aula aqui que
A Stephanie estava com problema também de instalar a simulação, mas no caso dela mexia mais com Linux. Não sei se esse também seria o seu problema, mas depois ela conseguiu. Eu tava com dificuldade também, mas eu instalei aqueles novos navegadores que estão Certo? indicados lá, eu consegui. Ok. Vou tentar de novo. Tá. Vê lá onde aqui tem várias tem várias indicações lá de como fazer, né? Então tem isso como a Amanda falou, que é você tentar instalar uns simuladores alternativos. Eu sugeri 2 deles lá que no meu caso funcionam bem, mas sei lá, depende muito do computador, né? E tem uma outra alternativa lá que essa é para funcionar, porque você baixa um pequeno programinha da própria Adobe, tem um link lá no ambiente para isso, e aí você baixa também o arquivo da própria simulação, que é uma extensão .swf. Quando você clica nele, ele já baixa e, enfim, aí você trabalha por dentro do teu computador e não via internet. Isso é para funcionar. Agora, claro, é para funcionar, mas sempre pode acontecer, né? Mas aí vale aquela regra que eu já coloquei várias vezes aqui em web aulas. Não fique esperando a próxima quinta-feira para dizer para a gente que teve alguma dificuldade, certo? Então envia e-mail, tem o fórum de dúvidas lá para vocês colocarem, eu fico atento a isso, os outros colegas também podem ajudar. Estamos no período aqui, né, que nós temos mais só 3 semanas, quer dizer, essa e mais 2, para encerrar o semestre. Então não dá para ficar com dúvida pendurada por uma semana. Então tem que ser mais ágil nesse sentido, tá? Qualquer dificuldade de hoje em diante, tenta se comunicar rapidamente, porque não temos tempo não. Muito bem, Murilo, você começou a trabalhar com o simulador dos raios catódicos? Ainda não, mas consegui abrir o simulador, certo? Só olhei por cima o roteiro, não comecei a desenvolver. Bom, então, em vista do que vocês me colocaram até agora, e como ainda boa parte da turma não chegou aqui, eu acho que vale a pena a gente insistir um pouco mais nisso, nessa aula, pelo menos num primeiro pedaço dela, que é o trabalho com esses simuladores. A gente já fez isso nas 2 aulas anteriores. Na aula retrasada a gente focou no simulador do raios catódicos e na aula passada no simulador do Millikan. Estou abrindo uma outra coisa aqui. Porque eu tenho programado uma discussão de aprofundamento do corpo negro, mas não adianta a gente querer aprofundar se vocês estão com um ritmo um pouco mais lá atrás e ou com dificuldades, ou como mal começaram, vão ter dificuldades, certeza. Então aí a dificuldade vai aparecer muito lá em cima da hora. E aí já não vai dar tempo para mais de nada. Então acho que vale a pena a gente insistir um pouco mais aqui. A Stephanie está chegando, estou vendo que ela entrou na disciplina, pelo menos. Então vai entrar já na webconferência. Deixa só ela entrar aqui.
das perguntas quânticas que a Amanda tinha colocado, agora há pouquinho eu atualizei lá, colocando que você tem agora 15 dias até o dia 21 para colocar uma nova versão da sua resposta, tá? Ok, estava abrindo aqui o simulador do Thompson, já abri. Então vamos fazer aquela brincadeira de parar de compartilhar a câmera e compartilhar o simulador. Que é este daqui. E ao mesmo tempo, o roteiro. No roteiro, aliás, tinha alguns links que foram corrigidos, tá? Não que atrapalhasse, porque os links no ambiente estão certos. Eu digo, os links dentro do arquivo PDF do roteiro, tinham alguns links que apontavam para páginas que foram atualizadas. Então agora eu atualizei também o roteiro. Muito bem. Do que eu me lembro, aqui na aula a gente tinha dado uma geral no simulador e eu tinha chamado a atenção de você de que justamente na parte final, nas últimas perguntas, especialmente a última, é onde a coisa pega mais e mais trabalhosa. Então lá na questão 29, né? Então deixa eu recapitular aqui como é que é o negócio. Murilo falou que abriu o simulador, mas ainda não começou, aonde já estava com problema de instalar a simulação, portanto não começou. A Iana falou que começou. A Amanda, não lembro mais, Amanda, o que você falou, mas, não, sim, você está no final, você falou, né, no final do primeiro, então justamente é desse que a gente está falando, dos raios catódicos. Acho que é isso. Mas professor, ainda faltam umas 8 perguntas. Então você vai ver aqui. Então tá. Então o roteiro dos raios catódicos, se te faltam umas 8 perguntas, quer dizer que você está lá pela 22, 20 mais ou menos, porque são 30, né, ao todo. Eu vou fazer o seguinte, espera só um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser mais interessante para essa parte que a gente está falando então. PSM, deixa eu pegar aqui arquivos que foram entregues por alunos de outra versão. Então, no caso aqui da versão de 2019 da disciplina, raios catódicos. Vamos ver aqui, por exemplo.
Lembrando que eu estou fazendo isso em virtude de que você não está me colocando dúvidas aí, certo? Se alguém tiver dúvida, a gente leva a aula para as dúvidas que vocês nos colocam, hein? Então sempre está aberto aí para você pegar o microfone ou o chat e colocar aí para a gente as coisas que você não estiver entendendo. Mas como ninguém está colocando nada, então eu estou inventando aqui algum modo para que a nossa aula seja mais produtiva no sentido de te dar orientações, ok? Muito bem. Então, o simulador é esse. A gente já deu uma passada por ele um outro dia, passo a passo, digo pelo roteiro, né? E a genialidade do cara aqui do Thomson foi o quê? Foi que ele não sabia. Aliás, ele e todos os seus contemporâneos achavam que essa luz que aparecia dentro de tubos de raios catódicos, que eram tubos de vidro com muito baixa pressão, você tira o ar com bombas de vácuo e coloca voltagem muito alta entre os seus terminais e começa a aparecer luzes lá dentro, e como são luzes, então achava-se que esses raios eram ondas eletromagnéticas, luz de frequência, né, determinada lá do espectro eletromagnético. No entanto, ao mexer com ímãs em volta do experimento e com capacitores, ou seja, placas carregadas positiva e negativamente, percebeu-se de que esses raios eram desviados por campos elétricos e magnéticos. Ora, luz não é desviada por campo elétrico, especialmente por campo magnético. Então, evidentemente que isso levou à desconfiança, à inferência de que esses raios catódicos não eram raios, coisa nenhuma, mas eram partículas. E essas partículas, em virtude da movimentação delas no meio ao passar por uma região de campo elétrico e magnético, se percebe claramente que elas são partículas negativas. E fazendo o experimento que Thomson fez, chega-se à conclusão: partículas negativas e de massa muito, mas muito pequenininha comparada com as massas de partículas que até então se conheciam. Portanto, estava ali decretado a descoberta do elétron, e por isso que o experimento de Thomson acaba sendo muito importante. Ele não descobre nem a carga nem a massa, mas ele descobre uma relação matemática entre carga e massa. E ele fez isso como? Bolando um experimento em que, acho que você deve estar vendo o mouse funcionar aí, né? Em que essas partículas, que eles chamavam então de raios, no começo eram emitidas aqui pelo cátodo, e passava por um buraquinho aqui do ânodo e eram projetadas nesse vão aqui do meio, em que tinha tanto duas placas carregadas positiva e negativamente, dando um campo elétrico. Isso no nosso simulador a gente enxerga colocando ali a visualização, né, do campo elétrico. Então as flechinhas vermelhinhas aqui para cima indicando que é um campo elétrico para cima, e por isso mesmo, se a partícula é desviada para baixo, então só pode ser uma partícula negativa, porque F, força elétrica, igual a Q vezes Z, F para um lado e para o outro, já que são grandezas vetoriais, e a carga é uma grandeza escalar, né? Mas além disso, também se pode colocar um campo magnético, e aí vão aparecer aqui esses xizinhos e pontinhos, ou pontinhos, né, indicando que é o campo magnético entrando ou saindo. E também, pela regra da mão esquerda, agora você vai, sabendo que a carga é negativa, usando a regra da mão esquerda, você acaba descobrindo, ou corroborando, que realmente a carga é negativa. Colocando os dois campos em ação, Thomson conseguia chegar numa determinada situação, então, em que o campo elétrico se igualava, a força elétrica para cima se igualava à força magnética aplicada na partícula para baixo. Dada essa condição, você
impõe então a igualdade de equações, QE igual a QVB, cancela os quezinhos e você com isso consegue descobrir qual é a velocidade com que essas partículas chegam aqui. Porque Rutherford não tinha ideia, Rutherford, estou confundindo com FNP. Thomson não tinha ideia de qual era, né, em princípio, a velocidade. E são velocidades muito altas, então não tinha como medir. Mas fazendo essa aparelhagem e levando à conclusão a partir do equilíbrio entre as forças, ele consegue descobrir então o valor da velocidade com que essa partícula entra. Sabendo a velocidade com que essa partícula entra, aí você pode se utilizar das mesmas leis da eletricidade, do eletromagnetismo, enfim, e comprovar, chegar numa equação em que vão aparecer como incógnitas a carga da partícula e a massa. E por isso que você acaba descobrindo então a relação Q sobre M. Ok? Muito bem, então em 2019, uma das alunas, vou parar de compartilhar isso aqui e vou então compartilhar. Tô vendo que chegou aqui Stephanie, chegou Marcel, bem-vindos. Stephanie e Marcel, eu comecei como sempre a aula perguntando se o pessoal tinha alguma dúvida, né? Não, o pessoal não apresentou dúvidas. A partir daí perguntei como estavam aí no trabalho com os simuladores. Percebemos que a coisa está bem incipiente, ainda bem atrasada. Então, por isso eu acabei me motivando aqui a mudar um pouco o que eu tinha planejado e vamos então trabalhar um pouco mais com esses simuladores, porque vocês agora têm muito pouco tempo para desenvolver isso, então não pode bobear, né? Então tentar uma coisa de uma orientação mais direta, digamos assim, do que se tem que fazer lá no simulador para responder os roteiros, na verdade, né? E aí então vou compartilhar agora acho que é esse aqui, um trabalho, né, desses que foi entregue por uma aluna nossa da turma de 2019. Vamos ver se entra aí. Parece que entrou. Marcel, professor, o senhor está me ouvindo? Não, Marcel, não ouvi nada. Não está com o microfone ligado? Eu só estou vendo a tua digitação aqui. O ícone do seu microfone está aberto, mas eu não estou ouvindo não. Agora acho que vai. Se você falar alguma coisa, acho que a gente escuta agora. Não? Bom, tenta aí. Então, enquanto isso, eu estava dizendo então que eu estou aqui compartilhando com vocês o trabalho desse roteiro, né, por uma aluna nossa aqui do ano passado, de ESM. E eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa. Chega uma hora então que você tem que pegar os dados lá do simulador. São aqueles dados em que... antes disso. Deixa eu rodar um pouquinho antes aqui. Isso. Você tem que rodar lá o simulador de uma situação em que o ângulo de inclinação... Eu estou passando o mouse aqui no arquivo de Word. Você está enxergando eu passar o mouse lá? Alguém pode responder aí ou pro microfone ou no chat, tanto faz? Sim? Então tá ótimo. Então beleza. Então essa tabela aqui, é a tabela em que ela nos entregou, né, essa aluna, relativa ao item 23 do roteiro. Então o que essa tabela está mostrando? Está mostrando que lá no simulador ela configurou o campo magnético B e o campo elétrico E com valores determinados, tal que o ângulo era zero ou praticamente zero. Então a ideia desta parte, que é uma das mais importantes, né, da simulação, é você fazer isso, que é o que o Thomson fez, né, lá no final do século XIX.
Então montou um equipamento em que o raio catódico passava por uma região em que tinha ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, agindo sobre o raio catódico um campo elétrico e um campo magnético. Campo elétrico tem uma força dada por Q vezes Z. Campo magnético também aplica uma força magnética dada por QVB, são as formulinhas básicas do eletromagnetismo, nenhum segredo nisso. Mas uma vez que que a partícula segue reta, sem desvio, é porque o desvio que seria provocado por uma força elétrica está sendo compensado pela outra força magnética. E uma vez que você iguala as duas, então, você pode colocar isso tudo num gráfico do campo elétrico pelo campo magnético, e isso, o esperado é que dê uma reta. Ora, se você faz um experimento, coloca os dados num gráfico, dá uma reta, e você é um físico, evidentemente que você sabe da importância que deve ter a inclinação dessa reta. E de fato, a inclinação dessa reta, é a tangente aqui desse ângulo que eu estou imaginando aqui, vai dar exatamente o valor do E dividido por B. Isso é demonstrado um pouco antes, acho eu, isso. Um pouco antes é pedido para você demonstrar essa formulinha aqui do V de velocidade igual a E sobre B. Então, com isso você consegue descobrir a velocidade da partícula. Sabendo a velocidade da partícula, o que o Thomson então fez? Ele trabalhou com cinemática, a velha e tradicional cinemática e mecânica newtoniana, pensando no seguinte: bom, a partícula, se eu deixo só o campo elétrico ligado agora e desligo o campo magnético, para isso agora então é melhor a gente compartilhar o simulador de novo. Espera um pouquinho, eu vou deixar de compartilhar aqui o trabalho da colega do ano passado e vou compartilhar de novo o nosso simulador. Ok. Aqui está o simulador. Então, depois que você fez várias medidas dessa situação aqui, tá? Aqui está mostrando agora em linha reta, né? Ângulo praticamente zero. Aí a próxima brincadeira é: deixa o campo magnético zerado, então não tem mais campo magnético, pimba, só tem o campo elétrico. E deixa eu mostrar aqui também o ângulo que o simulador permite, né? Deflection angle. Muito bem. E agora então, para cada situação dessa, de um determinado ângulo, você vai clicar aqui no Record Data e ir lá na evidência para pegar os valores que ele vai te dando. Então ele vai te dar um valor do ângulo de inclinação e um valor do campo elétrico. Com esses valores, e com o conhecimento da mecânica newtoniana, você vai conseguir então descobrir o seguinte: qual é a relação de Q sobre M. Por quê? Porque nesse trajeto aqui que a partícula faz dentro dessa região, em que agora só tem campo elétrico, o que você vai fazer? Aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a M vezes A. No caso, a única força agindo é o campo elétrico. Então, força elétrica, Q vezes Z. Então, você iguala M vezes A, da segunda lei de Newton, com Q vezes Z, da força elétrica. E com isso você acaba chegando numa relação. Aí eu vou voltar aqui a compartilhar o trabalho da colega que eu estava dizendo. Você vai chegar numa relação que no roteiro se pede para você demonstrar, né? Vou deixar entrar aí. Entrou. Você vai chegar numa relação, mexendo com... Aqui está o trabalho dela, né? Então, velocidade média, delta S sobre delta T. Se você souber o comprimento que a partícula andou ali dentro é o L, isso tudo tem no roteiro. Como se fosse a distância percorrida. Então, trabalhando com a formulinha do V igual a V0 mais AT, do movimento acelerado
né, da movimento uniformemente acelerado, você, no final das contas, enfim, vai chegar nesta formulinha aqui, ó, que a aceleração com que a partícula se movimenta ali dentro, sob efeito do campo elétrico, é Q vezes Z sobre M. E, trabalhando com tangente de θ, trabalhando com a decomposição da velocidade dela em velocidade Vx e Vy, sendo que Vx é aquela velocidade que você achou por aquele gráfico da reta da inclinação da reta que eu estava dizendo agora há pouco, quando você colocava o campo magnético e o campo elétrico ao mesmo tempo. Por ali você descobriu a velocidade Vx, que é a velocidade com que ela entra nessa região. Conforme ela passa por essa região agora, somente sob a influência do campo elétrico, como o campo elétrico vai provocar uma força elétrica perpendicular, essa força não altera o valor do Vx. Por isso que eu vou poder continuar usando o valor do Vx que eu descobri antes através daquele gráfico que eu te mostrei agora há pouco, este daqui. Então a construção deste gráfico no item 23 do roteiro, ele serve para você descobrir o valor da velocidade Vx com que os elétrons, os raios catódicos, chegavam nesta região em que você vai agora colocar somente o campo elétrico. E uma vez que tiver somente o campo elétrico, a partícula começa a fazer uma curva, que nem uma bola faz uma curva parabólica, né? Por causa da força da gravidade, mas aqui a curva se deve à força elétrica agindo sobre ela. Mas, tal qual acontece aqui no planeta Terra, quando você joga uma bola e o campo gravitacional age, a velocidade Vx não muda, porque não tem nenhuma força, a não ser que tivesse atrito, né? Como você considerasse atrito, mas aqui a gente não está considerando atrito nenhum. Então, por inércia, a velocidade Vx se mantém. Trabalhando com este ângulo, você vai finalmente chegar nesta equação aqui, ó. Q sobre M é igual a tangente daquele ângulo lá, vezes o Vx sobre o E e o L. O Vx você já descobriu. O E é você que pôs no simulador o valor. O L também é um valor dado no simulador. E o ângulo θ é um ângulo que você mede no simulador. Com isso você vai descobrir então o valor do Q sobre o M. Mas como você é um cientista e está simulando, né, o trabalho de um cientista, você, claro, que não vai fazer isso aqui uma vez só. Você vai fazer isso aqui várias vezes e vai descobrir então vários valores de Q sobre M e chegar numa média. E essa média é esperado que dê algo próximo do que a colega aqui, ó, do ano passado chegou, que é esse valor aqui, 1,7 aproximadamente, olha, vezes 10 elevado a 11. É este valor aproximado que você tem que chegar. Na média dela deu 1,7408 vezes 10 a 11 coulomb por quilo. E aí, finalmente, o roteiro, na última pergunta, dialoga com você, mas por quê? Que uma vez que chega neste valor aqui, de alguma coisa vezes 10 a 11 coulombs para cada quilo, por que isso é foi um indicativo para o Thomson de que, descobrimos uma partícula nova e pequenininha, de massa muito pequenininha? É porque naquela época a partícula mais leve que se conhecia era o íon de hidrogênio, cuja relação Q sobre M era de 9,5 vezes 10 a sétima. Veja que aqui se descobriu uma relação vezes 10 a 11. Então, muitas ordens de grandeza a mais, o que de fato comprovou então que essa partícula é uma partícula de carga negativa e muito leve. Daí que se acredita então ao Thomson a descoberta do elétron, ainda que ele não tenha descoberto nem o valor do Q, nem o valor do M do elétron. O que ele descobriu foi a razão Q sobre M. Okay? Mas isso bastou para comprovar que era uma partícula nova. Millikan depois é que vai descobrir o valor da carga Qzinho e, de tabela, usando a relação de Thomson, descobre também a massa. Então pronto, fiz mais uma viagem aqui pelo simulador e o roteiro do experimento de Thomson. Então você vê que, como eu disse, nas partes finais, né, é onde
onde você tem mais trabalho para coletar os dados, levar para o Excel, construir o gráfico, tirar uma interpretação do gráfico, etc. e tal. Então, por isso que eu estou preocupado com a questão aí do tempo. Não deixa para a última hora de jeito nenhum. E teve dúvida, não fica travado. Manda a dúvida para a gente, tá? Ó, chegou mais aqui ainda o Leon, o Edjair. Para quem chegou depois, o que eu estou fazendo é mais uma tentativa aqui de orientar vocês para respostas dos roteiro, no caso aqui do simulador dos raios catódicos do perímetro de Thomson. Isso porque no começo da aula, com quem estava aqui, o pessoal foi chegando bem atrasado hoje, perguntei e percebi que a coisa estava ainda muito incipiente com relação ao desenvolvimento dele, tá? Ok, feito isso, nova abertura, ainda mais que chegou mais gente, né? Nova abertura, você tem alguma pergunta a fazer sobre esse roteiro, sobre o uso do simulador? A partir do que eu mostrei agora, talvez só faça mais sentido mesmo quando você, né, puser arregaçar as mangas aí e mexer mesmo, mas das vezes ao mostrar aqui você já teve alguma luz de ideia ou de dúvida. O Leão está digitando alguma coisa. O microfone está aberto, né, gente, como sempre. Aliás, microfone, câmera, né, quem quiser se mostrar, quem quiser falar. Leon, professor, a velocidade que a gente encontra da partícula tem um fator de 10 a sexta, se eu não me engano, certo? Sim, 10 a sétima, se você coloca em ordem em notação científica, se eu não me engano dá 10 a sétima, né? Deixa eu pegar aqui o trabalho da colega para ver o valor exato que ela chegou aqui no ano passado. Que é um valor aproximado, todos acabam chegando muito próximo desse valor aqui. Isso, 27 vezes 10 a sexta, ou seja, 2,7 vezes 10 a sétima. 2,7, 3, vamos arredondar, vai 3 vezes 10 a sétima, Leon. É um décimo da velocidade da luz, né? O elétron está muito rápido. Mas eu entendi de onde vem essa ordem de grandeza, a partir do gráfico. Ah, então tá bom, boa. Então aí está uma pergunta importante, ó. Vamos continuar trabalhando com o arquivo da colega que está aqui. Então vem do seguinte, Leon. Esse gráfico aqui foi construído a partir do que? Eu não sei em que momento que o Leon chegou aqui na aula, mas foi construído a partir do que? Foi construído a partir da orientação que tem no roteiro para você provocar uma situação no simulador em que a partícula, embora recebendo a ação dos dois campos, do elétrico e do magnético, ela não sofresse desvio algum, ou praticamente nenhum, ângulo zero ou 0,1, o que você conseguir mais próximo de zero. É o que no trabalho aqui, ó, nesse trabalho aqui, se mostra essa tabela. Aqui o ângulo de deflexão praticamente sempre zero, e com isso, então eu tenho ela fez aqui 10 tentativas, né, 10 coletas de dado, em que em todas elas acontecia isso. Então o que está acontecendo? São situações em que a força elétrica é igual à força magnética. E o que é força elétrica? Vamos aqui no chat, a gente acho que fez isso, mas vamos lá. Então, se a força elétrica é igual à força magnética, então isso quer dizer que Q vezes E é igual a QVB. Certo? Ok.
Q vezes Z, o Q é o mesmo, porque é a mesma carga, é a carga no caso da partícula aí. Então, só vou colocar esse Ezinho com maiúsculo, tá? Que é o mais tradicional, né? Então, fica no final das contas E igual a V, B. Perfeito. E igual a VB. Então, com isso eu posso dizer que a velocidade com que o elétron chega ali naquela região entre as placas pode ser dado então pela relação E dividido por B. Ok? Eis que eu vou lá no simulador, provoco situações em que isso acontece, em que a força elétrica é igual à força magnética, coloco os valores que eu consegui num gráfico e o que eu descubro? Descubro que esse gráfico me dá uma reta. Aqui meu computador está reclamando um pouco aqui da velocidade. Vamos lá, isso. Coloca lá e você vê que esse gráfico dá uma reta. Essa reta, quer dizer, já era esperado na verdade, né? Então V é justamente E sobre B, porque qual a equação dessa reta, né? Então y igual a x mais b. Como é uma reta que passa exatamente pelo 0, 0 pela origem do gráfico, é uma inclinação aqui exatamente de 45 graus, porque o E é igual ao B. Não, desculpa. E igual a B não. Desculpa, a velocidade acaba sendo a velocidade da partícula é que dá a tônica para a inclinação, enfim, a velocidade é a própria inclinação. Quando você faz aqui o ΔY sobre o ΔX, né, para achar a inclinação da reta, que seria o azinho da fórmula da matemática, y igual a x mais b, então você descobre que justamente esse azinho é a velocidade. Então a velocidade é o E dividido por B, que é o que a fórmula matemática nos diz. Só que aqui você tem um gráfico, e pelo gráfico você pode inclusive pedir para o Excel te mostrar a fórmula, né, da linha de tendência. Então tá aqui, Leon, é exatamente daqui, ó, que vem o tal do 27,134. E por que 10 a sexta? Ou, no caso aqui 10 a sexta, 27 vezes 10 a sexta ou 2,7 vezes 10 a sétima? Porque no simulador o campo elétrico é dado em kV e o campo magnético é dado em militeslas. É só olhar lá nos valores, né, que o simulador nos dá. Ele dá em quilo, quer dizer, 10 a terceira volts o campo elétrico. E aqui ela errou alguma coisa, tá? Porque campo elétrico seria volt por metro, faltou um barra M aqui. Mas enfim, quilo quer dizer 10 a terceira. E esse Mzinho na frente do Tesla, né, significa 10 a menos 3. Como é E dividido por B, 10 a terceira dividido por 10 a menos 3 dá 10 a sexta. Então é daí que aparece o 10 a sexta, e é daí que, no caso aqui, a aluna do ano passado chegou então ao valor de 27,134 vezes 10 a sexta metros por segundo para a velocidade da partícula. Por causa desses fatores aí, perfeito. Dessas unidades de medida, né? Legal. Tá, gente? Então, bom, peraí, tá não. Então o Leon, legal, fez uma ótima pergunta aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou dessa apresentaçãozinha aqui do trabalho da colega? Enfim, dessa passagem que eu fiz aqui pelo simulador e pelo roteiro? Marcel disse uma coisa, ele não conseguiu ligar o microfone dele. Pode explicar de novo, professor, essa passagem, por favor? Essa que eu falei agora com o Leon? Tá, sem problema. Então, voltando lá no trabalho, né, da colega do ano passado. Olha, na questão 23, Marcelo, aqui está a tabela de dados que é pedido no roteiro para você construir.
como que você constrói primeiro essa tabela? Você constrói essa tabela forçando a barra para que, ao mesmo tempo que tenha campo elétrico e campo magnético, um compense o outro e o desvio fique praticamente zerado. Ângulo tem que ser zero lá no simulador. Uma vez que o ângulo é zero, você vai ter a certeza que a força elétrica é igual à força magnética. E aí vale aqui as formulinhas que eu digitei ali no chat. E você chega naquela relação que a velocidade da partícula é E sobre B. Muito bem, vamos agora então achar a velocidade da partícula através do gráfico do E pelo B. Então aqui é o gráfico correspondente a esta tabela, ok? EB, 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 chega nesse gráfico aqui e dá uma reta. Ora, se deu uma reta, e você sabe que da formulinha que eu digitei lá no chat, que a velocidade é o E sobre B, significa que a velocidade é o coeficiente angular dessa reta. Então, ou você faz na marra, pegando dois pontos aqui dessa linha de tendência e fazendo aquele ΔY sobre ΔX que a gente aprende lá na matemática, ou você usa o Excel a seu favor e fala para o Excel, por favor, faça a linha de tendência e me mostre a equação. É o que essa menina aqui fez e deu a equação y igual a 27,134x mais tanto. Então esse 27,134 é justamente a velocidade, porque bate com a formulinha que eu coloquei lá no chat. O y seria o E e o x seria o B. Então, E igual a VB. Então, a velocidade é 27. Mas 27 o quê? Aí você tem que tomar cuidado com as unidades que você está usando, né? Esse 27 foi construído a partir do ângulo do eixo das ordenadas aqui, em que o campo elétrico está em kV, portanto 10 a terceira volts, e no campo magnético, na abscissa, o campo magnético está em militeslas. Como para você chegar nessa velocidade é o coeficiente angular, é o E dividido por B, então você vai na prática dividir o 10 a terceira deste K pelo 10 a menos 3 desse mili. 10 a terceira dividido por 10 a menos 3, menos 3 passa para cima e soma, fica 10 a sexta. Então é isso que eu estava explicando aí pro Leon. Não entendi, Stephanie, passagem da Bíblia aqui, como assim? É que o Marcelo falou para você explicar a passagem. Ah, uau! Ok. Tá bom. Beleza, gente. Então, Leon, Marcel, mais alguém? Tem alguma dúvida que ficou dessa explicação aqui? Dessa visão geral do simulador e do roteiro? Bom, não tendo, eu vou fazer a mesma coisa com o outro simulador que está lá em andamento para você fazer também, que é o do Millikan, tá? Então deixa eu abrir o simulador aqui e também o roteiro. Mas enquanto eu faço isso, tá aí aberto, hein? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda brasa. Eu também, da mesma forma que no simulador do Thomson, no roteiro do Thomson, no do Millikan, eu também atualizei, foi ontem, alguns links que tinham no roteiro. Então agora já está tudo certo. Em especial, vou falar disso já já, tem um link lá que levava para um simulador alternativo que não está mais disponível. Então tem uma estratégia lá para resolver o problema, já já eu falo dela. Muito bem, podemos parar de compartilhar isso aqui.
E podemos compartilhar agora o simulador do Millikan, só para a gente lembrar do que a gente está falando. O simulador do Millikan, se alguém ainda não mexeu e não estava na aula passada, então ele começa com essa visão geral aqui. Seria uma visão bem ampliada da câmera de vácuo, onde vão ter as gotinhas de óleo aqui dentro. Aí quando você dá o Start, ele vai para o simulador em si, aonde essa bolinha preta aqui seria a gotinha de óleo, que você vai já abandoná-la, deixá-la livre através do botãozinho Start. E ela começa a descer aqui e vai entrar numa região em que você põe um campo elétrico. Esse campo elétrico vai estar orientado e com uma determinada intensidade em virtude desta bateria de polo positivo e negativo controlada por esta voltagem aqui. Então aqui você tem um cursor de voltagem que você aumenta ou diminui o campo, e inclusive você tem opções aqui para você enxergar esse campo elétrico. No caso aqui então, aqui não é o caso, é obrigatório, ele não tem opção de você inverter a polaridade da bateria, então aqui sempre vai ser carga positiva em cima, carga negativa embaixo. Então o campo elétrico é vertical para baixo. Se a carga entrar aqui nessa região for uma carga, for uma partícula, uma gota de óleo, né, eletrizada negativamente, ela então vai ficar sujeita a uma força elétrica para cima. Se ela for eletrizada positivamente, ela fica sujeita a uma força elétrica para baixo. Ok. Qual era o objetivo do Millikan? Ou pelo menos, né, é aonde ele chegou na conclusão. Sabe-se lá se... Aí precisaria mergulhar na história da ciência. Se é isso que o Millikan já queria fazer desde o começo, né, quando ele começou a bolar o experimento. Mas enfim, o experimento acabou servindo para quê? Para descobrir o valor da carga do elétron e consequentemente da massa dele também, porque antes disso, Thomson, no experimento do simulador que a gente acabou de trabalhar agora há pouco, tinha descoberto já a relação Q dividido por M, que deu aquele valor lá que eu mostrei agora há pouco, na casa dos 10 a 11. Né? Se eu descobrir o valor tanto do Q como do M, claro que eu descubro então o outro valor, porque eu sei a relação entre eles. E o que o Millikan faz é isso, ele bola um procedimento aqui que dá para ele o valor da carguinha do elétron. Então, por isso que o experimento de Millikan também ficou muito famoso, né? Porque ele, junto do Thomson, caracteriza mais completamente a nova partícula que tinha sido descoberta então no começo na virada do século XIX para o XX, que é o elétron. Muito bem. Como que ele faz? Ele joga então essa gota de óleo aqui dentro, Start. Essa gota de óleo começa a cair. Aqui, gente, eu já fiz esse teste se você conseguir rodar o simulador pelos navegadores que eu indico lá, a bolinha preta aqui, ela se movimenta com muito mais agilidade, tá? Então tem alguma coisa que provoca o delay aqui da imagem quando a gente está mexendo por esse programinha que está instalado no próprio computador meu aqui, tá? Mas de todo jeito dá certo, de um jeito ou do outro, aqui é mais chato, é mais paciência só. Mas conforme essa partícula vem caindo, enfim, eu estou aqui já com determinado campo elétrico aplicado, né? E eu posso também aqui nas opções mostrar o gráfico da velocidade da partícula em função do tempo, velocidade em função do tempo. E isso está mostrando que ela vinha com... sim, como eu disse semana passada para quem estava aqui, tem ainda essa ferramenta aqui de inclinação slope, e aí você clica lá no slope primeiro, e depois vem aqui, e ele te mostra a inclinação da reta. Então ela estava vindo por uma inclinação de 9,8 metros por segundo ao quadrado, não à toa, é a aceleração da gravidade, e quando chega aqui, a inclinação já é bem menor, é menos 1,033. Então isso significa que está existindo uma força elétrica para cima, e está mesmo, porque inclusive dá para
você mostrar isso aqui no gráfico. Deixa eu fazer o rewind e começar tudo de novo. E conforme essa partícula entra ali naquela região de baixo, além do vetor verdinho, que é o que representa a força-peso, vai aparecer um outro vetor para cima, indicando que é uma força elétrica, que portanto é contrária ao valor da força, ao vetor peso, e vai diminuir a aceleração da partícula. A força resultante fica sendo bem menor então, e por isso que ela começa a diminuir a taxa de ganho de velocidade. Ela continua ganhando velocidade, de acordo com, né, essa situação aqui, mas numa taxa muito pequena. Qual é o procedimento então que o Millikan elaborou para resolver o problema que ele tinha ali, né? Ele percebeu que conforme você muda o valor dessa voltagem, pode muito bem chegar uma hora em que a força para cima se iguale à força para baixo, e nesse gráfico aqui então a velocidade fique exatamente, o gráfico, né, fique exatamente aqui numa linha horizontal, indicando velocidade constante. E portanto a aceleração igual a zero, ou seja, o valor da força para cima, que é a força elétrica, Q vezes Z, estaria igualada com o valor da força para baixo, que seria o peso, mg. Igualando mg com Q vezes Z, você consegue chegar então numa fórmula que vai te dar o valor da carga Q, que é o que ele está querendo descobrir, certo? Só que o problema é que ele não tem aqui uma bolinha, essa bolinha que está caindo não é um elétron. Essa bolinha que está caindo aqui é uma gota de óleo. E numa gota de óleo você tem milhões de elétrons ali dentro, porque são, sei lá, quantas, né, moléculas, depende do tamanho também, do volume dessa gota de óleo. Mas você não tem, a princípio, noção de quantos elétrons tem ali dentro para dar para ela aquela carga elétrica que você está medindo. E ele não sabia naquele momento, é justamente isso que ele quer descobrir, né, qual é o valor da carga elementar. Aliás, ele nem sequer sabia que existia uma carga elementar. Ele não estava necessariamente perseguindo esta ideia. Como eu falei, aí é uma questão de história da ciência, teria que ver os primeiros textos, né, do próprio Millikan para ver o que ele já estava de antemão pensando, mas em princípio não podemos colocar na boca dele palavras que a gente não estudou, né? Então o que Professor, você pode... Oi? eu não quero atrapalhar, mas é só um comentário também. Não sei se vai agregar muito a disciplina agora. Eu tô lendo um trecho de THC sobre o éter. E o experimento de Millikan na época era o Millikan mostrando que o éter não existia, né? Porque ele não acreditava no éter. Certo. E aí a disputa, a crítica que tinha na época, né, era do que ele fez com os dados, né? Ele eliminou 2/3 dos dados dele, ao que parece, para chegar no valor que ele precisava. Ah, é? Eliminou? Então, eu posso mostrar, mandar no fórum o capítulo do livro certinho. Ah, legal, faz isso. É engraçado as críticas que fazem, né? Uhum. Chamam ele de antiético, né? Tudo. Olha só. Eu não sabia desse detalhe, que ele jogou 2/3 dos dados fora. 2/3, bastante coisa. Bastante coisa. Mas jogou pra... bom, claro que ele jogou com alguma justificativa, né? Apresentando o porquê. Isso, a priori ele trabalhou com os dados que ele queria, né? Para chegar num valor já esperado. Interessante, né? Bom, precisa ler o texto. Se ele deve, imagina, ele deve ter apresentado alguma justificativa por que aqueles dados podiam ser jogados fora. Mas interessante, não sabia não. Muito, muito curioso isso. Muito legal. Muito legal. Mas, já que o Murilo então falou dos dados, né? Deixa eu fazer a mesma... Ah não, aqui antes da brincadeira de fazer a mesma coisa que eu fiz com o Thompson, de pegar trabalho de uma colega do semestre passado, acho que aqui vale a pena da gente compartilhar mesmo o roteiro
Deixa então eu deixar de compartilhar por enquanto o simulador. Eu vou agora navegar lá para a disciplina. Opa, compartilhei coisa errada aqui. Tá, estamos aqui. Agora eu vou no simulador então. Simulações. Em simulações eu vou lá no Millikan e quero abrir o roteiro. Aqui está o roteiro. No roteiro chega uma hora em que chega nessa questão aqui, que é a questão de dado. Determinação da menor carga, unidade de carga elétrica. Vamos ver se você está vendo aí, acho que sim, está todo mundo enxergando bem. Beleza. Para a gente até entender um pouco melhor esses dados que o Murilo falou. Mas aqui tem uma brincadeira, que é o seguinte. O experimento de Millikan levou muitos anos de trabalho. Estou lendo, né? Mediram-se milhares de gotas de óleo de vários tamanhos e cargas elétricas e utilizaram-se diferentes óleos. A observação do movimento das gotas de óleo imersas em um campo elétrico mostra claramente que elas são carregadas, mas não há nenhuma maneira de saber quantas unidades de carga estão presentes em uma gota de óleo em particular. Millikan sabia disso e propositalmente alterava as cargas elétricas de determinadas gotas de óleo, irradiando-as com raio-x. Em última análise, seu objetivo era obter um conjunto de dados a partir do qual um padrão poderia ser deduzido. Millikan suspeitava de que os valores das cargas que ele obtinha eram múltiplos da menor unidade de carga elétrica existente. No entanto, como eram valores muito maiores do que essa carga elementar, não era nada fácil perceber tal coisa. Muito bem. Para entender como Millikan fez sua análise, considere a seguinte analogia. Suponha um grupo de caixas seladas com cada caixa contendo um desconhecido de bolas de metal idênticas. A massa de cada caixa é medida com o resultado abaixo exposto. Conhecendo-se apenas esses dados, pergunta-se qual a massa de uma bola de metal. Então é assim, imagina aí, você tem 10 caixinhas na sua mão, eu te dou uma balança, você vai lá e mede a massa do conteúdo das caixinhas. Então aqui estão as massas, 32,2, 16,1, 25 são as massas de quem está dentro da caixa. E eu te falo que dentro da caixa existem bolinhas de metal e essas bolinhas são todas idênticas entre si. São bolinhas de mesma massa obrigatoriamente. Muito bem. Sabendo dessas informações, eu te pergunto, qual é a massa de cada bolinha? E aí? Como que você faria para descobrir? Aí, como a gente já está projetando aqui, né? Já tem a dica de como fazer aqui, ó. A dica de como fazer é você pensar nisso. Bom, peraí, então eu sei que lá dentro só tem bolinhas de metal idênticas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, mas nunca vai ser 15,5, 15,2. Eu não vou ter pedaços de bolinha. Estão me dizendo que lá dentro tem bolinhas inteiras. E as bolinhas são idênticas entre si. Então eu vou tentar organizar aqui o meu raciocínio de proporção entre esses valores aqui. Né? Se cada bolinha tem determinados gramas de massa e na caixinha número 1 tem 32,2 gramas, é porque então esse 32,2 é o resultado da multiplicação
de determinado número de bolinhas pela massa da bolinha. Assim como na caixinha 2 está escrito 16,1. Ei, 16,1 é metade do 32,2. Então é porque na caixinha 2 tem metade do número de bolinhas da caixinha 1. Mas eu não sei ainda qual é exatamente o valor, mas eu sei que é metade. Na caixinha 3 tem 25,3 gramas. Na caixinha 4, 29,9. E assim vai indo. Ora, então é uma questão da gente tentar trabalhar aqui a proporção entre esses valores. E um método que a gente orienta aqui, que é o que o Millikan inclusive utilizou mesmo, é isso. Então faz o seguinte, vai lá no Excel, por exemplo, ou no seu caderno mesmo aí, e coloca essas massas todas em ordem crescente. Então, o menor valor aqui ó, é 6,9. Depois 9,2, né? Depois 16,1 e assim, então coloca em ordem crescente. Colocou em ordem crescente, agora começa a fazer subtrações entre os valores adjacentes. Então, qual é o maior valor aqui? O maior valor seria 41,4, né? Então faz aí 41,4 menos 34,5. Faz o 34,5 menos o 32,2. Faz o 32,2 menos o 29,9. E assim vai indo. Faz todas as subtrações. Uma vez que você fizer todas as subtrações, você já vai ver que já fica fácil perceber qual é o valor dessa massa da bolinha de metal. Tá? Só dessa primeira conversa, alguém aí já pode nos dizer qual seria a massa dessa bolinha de metal? Uma suspeita? S 25,3? O que vocês acham aí? Quem dá mais, quem dá menos? Enquanto isso, eu estou aqui abrindo já um trabalho aqui de colega de outro ano para a gente poder até desenvolver o raciocínio que ele fez aqui. Mas antes disso, vamos ver se 25,3, gente. Ué, Marcel, mas olha a caixinha 2. A caixinha 2 diz que a massa lá dentro é 16,1. Então não pode, tem que ser no mínimo menor que 16,1. Aliás, tem que ser menor que 6,9. Ou 6,9 ou menor que isso. Não tem jeito. Então a pergunta é, vamos supor que fosse 6,9. 6,9 já dá conta? Ou seja, todos os outros números a gente pode dizer que são múltiplos inteiros de 6,9? Não, né? Porque 9,2, de 6,9 chegar em 9,2, eu já tenho que multiplicar por 1, alguma coisa. Não pode ter vírgula, é número inteiro. Lá dentro não tem bolinha quebrada. Ou tem uma, ou tem duas, ou tem três. Então já sabemos que tem que ser menor do que 6,9. E eu vou te dar uma dica fortíssima agora. E se da caixinha 9 para a caixinha 5, aqui tem 6,9 e aqui tem 9,2, e eu só posso trabalhar com números inteiros de bolinha, olha, eu já tenho uma forte suspeita de qual é o valor da massa dessa bolinha. Só eu ou vocês também? Só eu? Gente, vocês estão aí? Ninguém tem uma ideia?
A Iana tá. Então, ninguém tem uma ideia? Eu coloquei uma argumentação. Por que não era 25,3? Isso ficou claro para todo mundo. Tem que ser menor que 6,9, eu diria. E aí eu te coloquei agora uma outra suspeita, um outro indício muito forte para você chegar rapidinho na resposta. Eu falei, olha, da caixinha 9 para a caixinha 5, veja o que aconteceu. 6,9 para 9,2. Então, qual seria a diferença entre uma e outra? O que tem na caixinha 5 que não tem na caixinha 9? Para que o valor tenha passado de 6,9 para 9,2. Tem gente digitando, mas ninguém quer falar. Não estou conseguindo acompanhar direito. Meu áudio, fica desligando. Tem que reentrar toda hora. Tá, Amanda. Entendeu? Tá, a Amanda tá com esse problema. Mas e os outros colegas? Ninguém tem uma suspeita de qual seria... Eu não sei, Amanda, se você conseguiu escutar essa parte que eu estava dizendo, que é... Eu falei, olha, veja em especial o que está escrito para a caixinha 9 e para a caixinha 5. Na caixinha 9 se diz que tem coisa lá dentro, bolinhas, cuja massa de conjunto é 6 e 9. E na caixinha 5, a massa do que está lá dentro é 9,2. Ora, veja bem a diferença entre a massa total da 9 com a 5. Isso já é uma forte suspeita de que tem, qual é a massa das bolinhas lá dentro. Pelo menos um valor mínimo, em que eu possa começar a trabalhar se existe menor que ele ainda, mas pelo menos um valor mínimo eu vou achar. 2,3. Isso, Leon. Por que 2,3? 6,9 mais 2,3 dá 9,2. Então, a suspeita seria, peraí, na caixinha 9 então, deve ter 3 bolinhas. E na caixinha 5, uma bolinha a mais, por isso que daria 9,2. Então o próximo passo seria, será que realmente todos os números aqui são múltiplos de 2,3? E pode ver que realmente vai dar certo sim. Né? Em todos os casos, o raciocínio que a gente orienta a fazer aqui nos procedimentos de 14 a 17 é este aqui, que o colega de outra versão aqui da disciplina fez. Deixa eu compartilhar com você o arquivo dele. Aqui, esta é a ideia. Então, ordenou-se na verdade ele não seguiu exatamente o procedimento colocado ali, né? Ali se colocava para colocar em ordem de... não, fez sim, desculpa. Tá certo, 6,9, 9, ele colocou em ordem crescente da massa das caixinhas, e aí ele foi fazendo as subtrações, 9,2 menos 6,9, 2,3. 13,8 menos 9,2, 4,6. E assim foi indo. Ao fazer essas subtrações todas, ele percebeu que apareceu em vários momentos o valor 2,3, olha só, 2,3, 2,3, 2,3, né? E depois 4 e 6, que é evidentemente 2 vezes 2,3. E também 6,9, que é 3 vezes. Opa, então este é um enorme indício de que cada bolinha deve ter uma massa de 2,3. E a partir daí, evidentemente que eu consigo achar quais são os valores, qual é o número de bolinhas que tem em cada caixinha. Então, a caixinha 1 tem 14 bolinhas, caixinha 2 tem 7 bolinhas, caixinha 3 tem 11 bolinhas. Por quê? Porque a massa delas é... Tá aqui, 6,9. Então, 6,9 quer dizer
2 vezes o 2,3. Né? Desculpa, 3. Então são 3 bolinhas. Não, 2 mesmo. Tá certo, 3 é 3. 3 bolinhas aqui. Aqui já são 4 bolinhas, que é 4 vezes 2,3. E assim vai indo. Então com isso eu descubro o número de bolinhas que tem em cada caixa sem ter aberto a caixa. Certo? Porque essa é a brincadeira. E qual é a inferência? Por que isso está colocado nesse roteiro, né? Porque esta foi a, entre aspas, diversão do Millikan e dos seus orientandos, né? Ele tinha milhares de dados, e segundo o que o Murilo falou pra gente, eram tantos dados que ele se deu ao luxo de jogar fora a parte dele, sei lá com que critério, mas enfim, ele tinha milhares de dados de cargas de gota de óleo. Como se você imaginar, é como se cada gota de óleo fosse uma caixinha dessas aqui. Mas ele não tinha a menor ideia de quantas bolinhas, ou seja, quantos elétrons tinha dentro de cada caixinha, quer dizer, de cada gota. Então o que ele precisou fazer? Mas ele tinha a desconfiança de que essas cargas elétricas se deviam a cargas elementares, que nem fossem as nossas bolinhas de aço aqui. Então ele fez uma estratégia de fazer isso. Sei lá como exatamente ele fez, não tinha Excel, né, a favor dele naquele momento, mas tinha os discípulos dele lá, os orientandos, enfim. Fez-se um monte de contas exatamente desse tipo, subtração de valores entre as gotas de óleo encontradas. E fazendo essas subtrações, ele acaba descobrindo que, apareceu aqui um número que está se repetindo em vários momentos das nossas subtrações, que nem o nosso 2,3 aqui. Ou seja, fazendo as diversas subtrações, ele chega no valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E de fato, depois, verificando, ele percebe que todas as cargas elétricas que ele tinha ali de medidas eram múltiplas de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, bingo, 1,6 vezes 10 a menos 19 deve ser a carga elétrica do elétron, daquela partículazinha que a gente acha que tem lá dentro do átomo, certo? Agora, veja que trabalhar com subtrações subtrações de números de potência, né, de 10 a menos 19, 10 a menos 30, 10, é uma conta muito mais chata, evidentemente, do que essa que a gente está fazendo aqui. E aqui eram só 10 caixinhas com os números já pré-determinados de uma forma muito fácil de você descobrir, né? Mas imagine só quando você não tem a menor ideia de qual é o valor ainda é um valor quebrado, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, e potência de 10, achar a agulha no palheiro, enfim. Então foi um trabalho enorme, mas o fato é que se fez. Lá no ambiente, eu coloco um arquivo Excel para você ter uma noção um pouco melhor do que é isso. Eu vou rapidamente aqui abrir, eu digo, uma noção um pouco melhor do trabalho que certamente deu para o Millikan e para os seus discípulos de conseguir chegar nesse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que, gente, isso é o final do experimento, né? O experimento de Millikan é realmente hiper trabalhoso, porque além dessa parte que agora eu estou me referindo, tem toda aquela parte anterior da montagem, evidentemente, do equipamento, de você colocar lá o campo elétrico e chegar naquela situação em que você descobre o valor da carga elétrica. Lembrando que, para quem estava na semana passada, a gente alertou disso, né? Lembrando que o simulador é uma coisa muito, mas muito mais simplificada do que o equipamento que o Millikan mexeu, porque no simulador a gente já sabe de antemão qual é a massa da gotinha de óleo. São gotinhas de óleo sempre idênticas umas às outras. A câmera é uma câmera de vácuo,
E nada disso acontecia no caso do experimento de verdade, né, do Millikan. Olha, para terminar aqui, eu estou compartilhando com você agora uma planilha Excel que tem lá no ambiente. E essa planilha Excel tenta dialogar com você um pouco mais profundamente com essa brincadeira das caixinhas. Então, o que ela está mostrando aqui? Ó? Suponha que eu te dê esses 10 números aqui. Ó. Acho que você está enxergando, né? 2.265,25, 3.720,70, 1.804, 2.449, 4.100, pá. 10 números. E eu falo para você o seguinte, olha, todos esses números são múltiplos inteiros de um valor elementar, n. Pergunta, qual é o valor do n? É a mesma brincadeira que a gente fez com as caixinhas. Só que aqui vai ser muito mais difícil, porque se você subtrair um valor do outro aqui, ó, e aliás, aqui na tabela 2 é o que a gente começa a fazer, todas as possíveis subtrações de um pelo outro, olha o que você vai chegar. Você vai chegar em valores ainda muito altos, 1.200, 1.600, 1.800, 2.500, 3.100, e portanto, você ainda não consegue descobrir o valor do número elementar. Então, o que se faz nesse arquivo aqui para mostrar para você a trabalheira que com certeza o Millikan teve, né? Então, a gente vai fazer uma outra coluna, uma outra tabela, fazendo a subtração da subtração. Então, quando eu fiz as subtrações aqui desses 10, todas as possíveis subtrações, esse menos esse, o primeiro menos o terceiro, o primeiro menos o quarto, depois o segundo menos o terceiro, o segundo menos o quarto, e assim vai. Eu cheguei em todos esses valores aqui. Agora, eu vou fazer a subtração da subtração, e vai dar uma tabela Excel muito maior ainda. E vou fazendo isso, subtração da subtração, até que chegue num lugar, nesta tabela já é o lugar, em que a gente vai perceber que muitas vezes aparece o 10,25 aqui, ó. 10,25, 10,25. E depois, por exemplo, o 41. Ei, mas 41 é 4 vezes 10,25. 82. Ei, mas 82 é 2 vezes 41. Então, será que 10 e 25 é então o valor elementar? Bingo! Divide todo mundo agora pelo valor elementar de 10,25 e de fato você vai acabar chegando em números inteiros. Este é o trabalho que basicamente Millikan teve com as milhares, os milhares de valores de cargas elétricas das gotinhas de óleo que ele tinha. Só que imagine, né? Trabalhar com muito mais dados do que estão colocados aqui. Aqui são só 10 dados, ele tinha milhares. E as contas são contas com números quebrados. Então, 0,0000, que é o 10 a menos 19, 10 a menos tanto. Então, sem dúvida que é uma trabalheira muito maior. Por isso que eu falei achar uma agulha no palheiro aqui, mas, enfim, descobriu-se, né? Fazendo isso, ele chega no valor de que, olha, tudo indica que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. E, de fato, a partir daí, para tudo quanto é conta que se fazia, tudo quanto é valor de carga elétrica que se descobria de uma determinada partícula, bingo, dava sempre um múltiplo inteiro desse 1,6 aí vezes 10 a menos 19. Então, ficou, né, reconhecido como Millikan tendo descoberto o valor da carga do elétron. Tá? Pronto. Então, com isso, eu consegui aqui o meu objetivo, construído a partir, né, do que vocês me falaram no começo da aula, como que estava o andamento do trabalho com os simuladores, que estava ainda muito incipiente. Ok? Semana que vem, aí não vai ter jeito. Semana que vem eu vou mesmo desenvolver uma discussão nova e não vou falar de simuladores, a não ser no comecinho da aula para perguntar dúvidas, mas nós já levamos aqui 2 ou 3 semanas, né, trabalhando com simuladores, mas acho que é importante, porque eles são o centro aqui do nosso processo de aprendizado, tá? Mas a gente precisa aprofundar um pouco também a discussão matemática do corpo negro e da fórmula de Planck.
Então eu não quero que vocês saiam da disciplina sem ter pelo menos visto esse aprofundamento matemático. Então semana que vem eu vou trabalhar com isso certamente. Mas está lá o fórum de dúvidas, de curiosidades. Tem dúvida, coloca lá. Não espere, por favor, até a semana que vem para me colocar uma dúvida. Beleza? Tá bom então, gente. Por hoje é isso. Eu tenho outra aula já já. Beleza, obrigado, professor. Falou, gente. Eu coloquei lá no fórum um link, professor, Ah. o capítulo do livro recortado que eu joguei no Drive. Ah, ótimo. Legal. Obrigado, Murilo. Imagina, é bem bacana. Legal. Então tá, tô parando aqui de gravar.